Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido. Hoje, meus irmãos, é a nossa lição de número 8 da revista dos adultos. E o nosso tema é a evangelização dos grupos religiosos, ou seja, como nós devemos chegar nesses grupos, né, de outras religiões, para que através daquilo que nós sabemos acerca de Cristo Jesus, nós possamos alcançá-los. Amém? Então, o nosso textuário, irmãos, que está em João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso, meus irmãos, nós sabemos que é um encontro, né, que eu posso dizer um encontro de Nicodemos com Jesus ou Jesus com Nicodemos, porque quem vai até Jesus é Nicodemos. Então nós percebemos aqui, né, que Jesus estava falando acerca do batismo, que quem não nascesse da água do Espírito é uma das fórmulas, né, uma das formas que nós temos de se chegar até Cristo Jesus através do batismo. Aqui está falando da água e do Espírito, ou seja, com arrependimento e que com total humilhação. Então ele deveria reconhecer Cristo Jesus como soberano, né, para que ele pudesse alcançar o reino de Deus. E a verdade prática, se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária, só Jesus salva. Essa verdade prática aqui, meus irmãos, o autor da revista está colocando isso, porque se todas as religiões salvassem alguém, de fato mesmo, não haveria, né, o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Mas o que nós percebemos é que existem muitas religiões do mundo. Há uma estimativa de mais de 10 mil religiões no mundo, né? E tem as 10 primeiras: shintoísmo, budismo, espiritismo, até o Wicca. Até o Wicca, que é uma parte meio que de bruxaria, de bruxas, até ela entra nas 10 maiores religiões do mundo, né? A primeira é o cristianismo, juntamente, que não fazem uma distinção entre católicos, né, e cristãos, porque católicos e cristãos são, na verdade, a mesma coisa, mas não falam entre evangélicos e católicos, já que católico, meus irmãos, é uma palavra universal. Mas o que nós percebemos é que, em segundo lugar, está o islamismo que vem crescendo de uma forma, né, muito grande, principalmente em algumas regiões ali da África. Mesmo que o cristianismo esteja em ascensão naqueles lugares, o islamismo impera principalmente ali na parte da Nigéria. E o que nós percebemos é que alguns dizem que daqui 20 anos, né, haverá, se continuar crescendo nessas proporções, vai ser muito grande, irmãos, o Islã no mundo. Então, o que nós vemos, né, até o autor da revista está falando aqui, acerca que se falasse que fosse falar de Buda, fosse falar de 330 milhões de deuses que existem na Índia, há uma estimativa de 330 milhões de deuses na Índia, né, que algumas pessoas lá, né, algumas religiões que adotam alguns deuses e colocam na sua religião. Como nós vemos na Grécia Antiga, tinha mais deuses em Atenas do que pessoas, né? Então nós percebemos, irmãos, que as religiões sempre foram e sempre serão, às vezes, vamos dizer assim, o que as pessoas buscam. Mas nós sabemos que Cristo Jesus não adota religião. Então aqui, na leitura bíblica em classe, nós vemos aqui que é aquilo que nós falamos acerca de Nicodemos, né? Jesus, né, tendo um encontro ali, Nicodemos até Jesus, para saber de algumas coisas. Então eu vou ler rapidinho aqui, irmãos, né, e diz assim, está em João capítulo 3, do verso 1 ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Uma paradinha aqui, irmãos. Por que ele foi, como quem diz, na calada da noite procurar Jesus? Porque ele queria que ninguém soubesse que ele estava atrás de Jesus. Mesmo que lá no fundo ele reconhecesse Jesus, ou ele soubesse a diferença entre Jesus e os outros nos seus dias que eles estavam vivendo ali, mesmo assim ele vai na calada da noite com medo de perder a sua cadeira, porque alguns dizem que ele fazia parte do Sinédrio, como nós vemos lá na frente, quando Jesus é preso, né,
E ele vai lá e dá uma pitadinha ali, era Nicodemos que estava falando naquele momento. Amém? Então aqui no versículo 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura não tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aqui Jesus está falando, daqui nós sabemos, nascer da água e do Espírito, né? Que nós temos que ter um novo nascimento, e a nossa carne tem que morrer para que possa nascer o nosso Espírito. Ou seja, quem tem que dominar a partir deste momento é o nosso Espírito, não a nossa carne, né? Então, o versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, irmãos, Jesus, naquele momento ali, uma conversa, se a gente fosse ver até que estava filosofando com Nicodemos, e chegou um determinado momento, né? Claro, Jesus, uma sabedoria muito maior do que Nicodemos, né? Nós vemos aqui, você é mestre em Israel e não sabe o que significa isso. Então Jesus ali naquele momento fala, você, tão entendido, ou se diz tão entendido, não sabe disso? E no versículo 11, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, Jesus estava falando ali acerca das coisas terrestres para Nicodemos e até acerca de algumas coisas que estavam acontecendo relacionado a Jesus com a humanidade naquela época. Mas Nicodemos, Jesus ainda fala para ele que se ele não estava, né, com total certeza daquelas coisas que estavam acontecendo, imagine se Jesus se revelasse as coisas celestiais para ele. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma conversa, Nicodemos vai na calada da noite, né, procurar algumas respostas com Jesus. Ele até consegue, mas ele sai com mais dúvida do que ele entrou, né, irmãos? É o que nós percebemos. Mas ele saiu evangelizado. E o que nós aqui, na introdução aqui diz assim, evangelizar os religiosos é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo no século XXI. Ao contrário do que supunham os racionalistas, o sentimento religioso do ser humano não foi destruído pelo avanço da ciência. Hoje, pessoas de todas as classes sociais continuam a procurar refúgio na religião. Nessa busca, milhões de pessoas famintas deixam-se de enredar por guias inescrupulosos, demônios e falsos deuses. Falar de Cristo aos religiosos também é nossa missão. Até aqui. Então, pelo fato de as pessoas, irmãos, procurar muitas religiões, de repente alguma coisa para se apegar, para se apoiar, para seguir, muitos charlatões entram e acabar atraindo essas pessoas. E de repente, as pessoas ficam desgostosas porque com certeza vai vir a decepção. E às vezes, ao invés de elas pularem, vou colocar uma religião melhor, uma religião que vai fazer melhor para ela acaba, né, acaba até se tornando adepto de demônios. Então o que nós percebemos é que hoje a religião por si só, existem muitos religiosos, mas poucos servos de Jesus. Muitas pessoas que seguem os rituais, que seguem as liturgias, que seguem até as culturas, mas o amor que Cristo ensinou não coloca em prática. Irmãos, Jesus não era religioso, né? Jesus, nós vemos ali que ele, por algumas vezes, e não é que ele infringiu a lei, não é nada disso, é porque o amor pelo próximo era muito maior do que a lei. E na religião, a religião é muito maior do que a outra pessoa. Então nós vemos que Jesus coloca o amor a Deus e o amor ao próximo acima de todo esse amor. Então quem não tem, os fariseus eram religiosos, para ele a pessoa podia estar morrendo, se fosse no dia de sábado, jamais iria socorrer essa pessoa. Então nós percebemos aqui
que muitos charlatões entram, né? Que tem muitas pessoas desejosas de fazer parte de um movimento, de fazer parte de uma religião, para que possa ser aceita, ou até mesmo buscando alguma coisa, né, que possa saciar, de repente, o vazio, ou tapar o vazio que está dentro de si. E aqui na última parte, aqui no Brasil, deparamos-nos com esses grupos altamente desafiadores e prioritários, católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus e desviados. Com base na nação evangelística de Cristo, veremos como falar da verdadeira religião aos religiosos. Irmãos, o que nós percebemos é que a religião, né, que aqui às vezes fala sempre é católico, evangélico e espírita, mas normalmente os católicos, né, são espírita. Mas o que nós vemos é que está crescendo um movimento também daqueles que são simpatizantes, aqueles que simpatizam com outras religiões, mas não segue nada, mas simpatiza com outras religiões, simpatiza às vezes com o ateísmo, simpatiza com o evangelho também, simpatiza com o catolicismo, simpatiza com o espiritismo, mas não segue. Nós vemos até que existe até uma linha paralela, né, como essa, como nós estamos falando. Então, aqui nós vamos perceber que há várias formas de nós chegarmos a ele, mas nós temos que tomar cuidado, porque principalmente o Islã dá a sua vida pela sua religião. Eles matam e eles morrem pela sua religião. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos ler o tópico 1, os mitos da religião. Genericamente, a religião é definida como um sistema doutrinário litúrgico que facilita o acesso do ser humano a Deus. A partir desse conceito, foram criados 3 mitos que barram o acesso do pecador ao céu. Mito 1. Todas as religiões são boas. Não podemos afirmar que todas as religiões são boas. Vejamos, por exemplo, o caso de Moloque. Em sua adoração, os amonitas queimavam suas crianças. E no culto da Baal Peor, divindade venerada pelos midianitas e moabitas, e desregramentos sexuais não tinham limites. A prática de tais abominações levaram o Senhor a castigar severamente a Israel. Vê-se, pois, que nem todas as religiões são boas. Irmãos, queimar crianças porque a religião permitiu ou mandou. Irmãos, então, como o autor da revista aqui está comentando aqui, realmente eu concordo plenamente, porque não dá para aceitar uma coisa dessas. Ah, mas é porque para ter mais chuva, para ter isso, para ter aquilo, para nossa colheita ser muito boa, nós temos que sacrificar uma criança. Deus não trabalha dessa maneira. Então nem todas as religiões são boas. Tem religiões que são perversas, ao qual as pessoas se mutilam, né, e vivem numa vida terrível e sacrificam os seus filhos e sacrificam a sua família, né? O mito 2. Todas as religiões levam a Deus. Com base nos casos mencionados no tópico anterior, como podemos alegar que todas as religiões levam a Deus? No tempo de Paulo, a civilização greco-latina dava-se ao culto aos demônios. Hoje não é diferente. Muitos dos que sacrificam animais e víveres aos ídolos, e nos últimos dias a humanidade adorará a besta, o falso profeta e o dragão. Tais religiões não conduzem o homem a Deus, muitos declaradamente prestam culto a Satanás. Exatamente isso. Às vezes as pessoas acham que está fazendo uma coisa boa, que está muitas vezes tendo contato com uma divindade, vamos dizer assim, demoníaca, e acha que está certo, mas em questão, irmãos, está errado, está tendo contato com o demônio. Nem todas as religiões levam a Deus. É que nem aquela coisa, todos os caminhos levam a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só um caminho que leva a Deus, o caminho da porta estreita. É o único caminho que leva a Deus. E o caminho que leva a Deus, quem está nessa porta estreita, é Jesus, que nos conduz nesse caminho estreito, que nós vamos alcançar a porta estreita. É Jesus que nos conduz nesse caminho. E mito 3. Nenhuma religião é verdadeira. Tiago afirma que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e viúvas em suas necessidades. Por conseguinte, não podemos nivelar por baixo a religião que nos foi concedida pelo Senhor por meio de seus santos profetas e apóstolos. Receber a Jesus como único e suficiente Salvador não faz da pessoa um religioso, mas sim alguém que foi transformado pela misericórdia divina.
Então nós vemos e percebemos, né, que nenhuma religião é verdadeira, mas nós sabemos que o único caminho que leva para o céu é Jesus, né? É Jesus que nos leva para o céu. Nós temos o costume de não denominar Jesus como uma religião. Alguns dizem cristianismo, outros dizem o evangelho, outros dizem os gospel, né? Cada pessoa está rotulando aqui o movimento, né? O nosso movimento, que é o movimento evangélico, de vários nomes. Até nos chamam muitas vezes de pessoas fanáticas, mas o que nós percebemos e também sabemos é a questão que Jesus é o nosso Salvador, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. As religiões, elas fazem de tudo para nos incluir numa cultura, num movimento, e nós venhamos saber que aquilo que está lá temos que seguir. E não há amor ao próximo, não há regeneração, não há busca para Deus. Então nós vemos que acaba se tornando ou é uma coisa vazia. Mas nós vemos que a única que leva a nós para estarmos com Deus é Jesus, o nosso prometido, aquele que veio, morreu na cruz do Calvário e nos deu a condição de morarmos com Ele no céu. Então nós percebemos aqui que a religião, como até vai falar aqui, ó, a passagem clássica sobre religião no Novo Testamento é Tiago. Aqui os termos usados definitivamente se referem a uma expressão externa. O contraste é feito entre aquele cuja religião consiste de cerimônias formais, que não possuem apoio na devoção sincera, e aquele cuja religião consiste de atos de misericórdia, porque flui de uma atitude de coração que é reta para com Deus, para com Deus. Então, nós temos que colocar no nosso coração, fazer de bom grado, fazer por amor a Cristo, fazer com desejo para que vidas possam ser alcançadas, né? E que vidas possam chegar ao arrependimento. Então, irmãos, o que nós vemos hoje é o contrário. As religiões matam e morrem. Eles matam as pessoas e morrem pela sua religião. Jesus, ele fala que, né, que nós vemos na igreja primitiva, muitos morreram, mas não pela religião, por defender Cristo que morreu na cruz do Calvário e trouxe a salvação para elas. Amém? E aqui nós vamos entrar aqui, como evangelizar os religiosos. Como evangelizar os religiosos. Tendo como exemplo a ação evangelística de Jesus, vejamos como expor o evangelho aos religiosos. Não discuta religião. Religião não é uma coisa para ser discutida. A minha é melhor que a sua, a minha é melhor do que a sua, é porque a minha, né, faz bem, mais bem para mim do que a sua para você. Cada um tem a sua. Nós não temos que cair nessa coisa, porque a gente não está falando de time de futebol, nós estamos falando de política. Nós estamos falando de Jesus. Quando você tiver a oportunidade de falar, não, eu pertenço mesmo a uma denominação evangélica, mas eu sirvo a Jesus. Eu sou crente e eu sirvo a Cristo Jesus, aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Então, o que nós percebemos aqui é que não deve se discutir religião em hipótese nenhuma. Fale de Cristo, fala do amor de Cristo, mas se a pessoa quiser se aprofundar é porque ela não está, vamos dizer assim, desejosa em saber acerca de Cristo, da expiação de Cristo. Ela quer saber discutir e arrumar confusão. Então, irmãos, sai fora dessa, né? E não deprecie religião alguma. Não deve diminuir nenhuma religião que as pessoas muitas vezes têm uma simpatia ou que até mesmo seguem fielmente a essa religião. Então nós não devemos, em hipótese nenhuma, achar que esse ou aquele vai para o inferno. Ah, você é católico, você é espírita, você é da Umbanda, você é do Candomblé, então você vai para o inferno. Nós não sabemos. Se a pessoa chegar no último momento, claro, se ela estiver seguindo esses passos, irmãos, claro que ela vai para o inferno. Pela palavra de Deus nós sabemos que ela vai para o inferno. Mas nós não devemos diminuir, falar que a minha é muito melhor, que a minha é muito melhor, que minha igreja é muito melhor. Não, irmãos. Se Deus mandar, claro, tem que ser falado. Mas tudo tem que ter sabedoria para ser falado,
para que não venham ofender as pessoas, né? Para que as pessoas venham vir a Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo na minha e na sua vida, e venha colocar em prática aquilo que Deus nos mandou, que é o quê? Que é combater as falsas heresias, que é combater esses falsos ensinamentos, mas tudo com ordem e decência, né? Mostre a verdadeira religião. Sem ofender a religiosidade de seus ouvintes, mostre em Jesus Cristo a verdadeira religião. Então, sem ofender ninguém. A pessoa não é para ficar rebatendo para quem sabe debater mais, quem vai ganhar esse debate, ou quem a religião que é melhor. Não. Nós temos que lançar a Cristo nesses momentos sutilmente. Irmão, o meu querido, meu amigo, meu companheiro, Jesus é o Salvador. Ele salvou minha vida, Ele quer salvar a sua vida. Agora, se você está se sentindo bem onde você está, tudo bem. Só que Jesus te faz um convite para que possa morar com Ele no céu. Então, fica o convite para você. Esse é o Jesus a qual eu sirvo. Mas Ele pode dizer, mas eu também tenho a minha religião. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Fale de Jesus, esqueça a religião, irmão. E aqui, religiosos que representam desafios. Na evangelização dos grupos acima mencionados, temos de adotar a estratégia certa para que nosso trabalho não redunde em fracasso. Daremos algumas informações nesse tópico que poderão ser bastante úteis. Então aqui o autor ele vai colocar que nós evangelizarmos essas pessoas, nós temos que ter estratégia. Cada pessoa nós temos que traçar uma estratégia diferente. O espírito é um tipo de conversa, se chegar a um tipo de assunto para poder falar de Jesus. Já o candomblé ou umbanda já é outro. Já a outra religião já é uma outra forma que nós temos que abordar ou chegar numa conversa, ou entrar numa conversa mesmo, até uma conversa informal. Você entra na conversa e começa a falar sutilmente, chega até o assunto que é mais importante, que é Jesus. Católicos romanos. Embora nominalmente cristãos, os católicos acham-se presos à idolatria, ao misticismo, e boa parte deles a um perigoso sincretismo. Por isso, em sua evangelização, não ofenda Maria nem os santos venerados por eles. Então aqui ele está querendo dizer que nós não devemos ofender, né, os santos. Claro, tudo tem um propósito. De repente você pegar alguém, como nós estamos falando aqui, meu irmão, numa totalidade você não deve falar. Mas se Jesus mandar nós falarmos no caso específico, nós temos que falar, repito, com sabedoria, né? Antes exponha-lhes Jesus como caminho, verdade e a vida. Entregue-lhes folheto com o endereço de sua igreja, para que os convertidos sejam bem discipulados. O catolicismo, nós sabemos que mais ou menos em 1500, mais ou menos em 500 começou a se difundir com o Papa, um pouquinho antes. Mas ela mesma tomou rumo, e vemos que é muito forte, principalmente na Idade Média, onde o catolicismo, né, ele dominava tudo, dominava o governo, dominava o parlamento, dominava tudo. A Igreja Católica é dominante, em alguns países ainda é, né? Então o que percebemos aqui é que nós temos que tomar muito cuidado para chegarmos no católico. Alguém diria, eu ouvi muito isso, que é mais fácil você ganhar muitas vezes um macumbeiro para Jesus do que ganhar um católico. O católico acha que ele está certo, que os santos dele estão certo, e o macumbeiro muitas vezes ele aceita a mensagem da cruz com mais facilidade, porque o católico ele acha que ele sabe tudo, que é Maria que vai levar ele para o céu, né? Mas aqui ele está falando que nós não devemos ofender ninguém, os deuses de ninguém, a religião de ninguém. Temos que respeitá-las todas, e também temos que fazer apologia ao que nós temos, Jesus, o Cristo ressurreto. Espíritas, na evangelização dos espíritas e dos adeptos dos cultos afros, evite toda e qualquer discussão, mas com amor e sabedoria, convençam-os pela Bíblia de que os homens está ordenado morrer em uma única vez, e que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para levar-nos ao Pai. Você vai falar com o espírita, você não pode ofender Allan Kardec. Fala que Allan Kardec é um mentiroso, que ele é um charlatão. Não. Você tem que mostrar na Bíblia que não existe reencarnação. Jesus, ele ressuscitou. Ele não reencarnou. Esse negócio de falar Jesus morreu ali, mas ele reencarnou de novo. Não, isso não aconteceu. O que acontece, e falam que houve uma reencarnação, né? Ali, quando apareceu Elias,
E Abraão, acham que não foi em reencarnação, irmãos. Elias não morreu. Alguns dizem também que Abraão não morreu. Mas o que nós vemos é que na Bíblia não se ensina a reencarnação. Jesus ressuscitou, e Jesus até ressuscitou outros, e também nós vemos que houve ressurreição no Antigo Testamento. Ou seja, pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento. Então, quando fosse chegar, eu já fui no kardecismo, né, com a minha mãe, era muito novo ainda, era criança. Participei do kardecismo, onde é da mesa branca, fala mesa branca, e ela vai falar lá algumas coisas que vai acontecer na sua vida, algumas coisas que já aconteceram. Né? Nós sabemos que é coisa de demônios, mas você não deve chegar numa pessoa assim de bate-pronto e falar. Tudo é um tempo. Judeus e muçulmanos. Embora os judeus sejam o povo da promessa, eles são tão necessitados de Cristo quanto os muçulmanos, porque eles não acreditam em Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Eles não acreditam que Cristo é o Cristo prometido em Isaías. Ele acha que Cristo veio tirar eles do domínio romano. Prepare estratégias distintas, adequadas para ganhar tanto os primeiros quanto os segundos. Na evangelização dos muçulmanos, não ofenda Maomé. Todavia não deixe de proclamar-lhes a supremacia de Cristo na salvação de todos os que creem. O judeu é difícil. Ganhar um judeu para Jesus é difícil. Irmãos, é muito difícil porque ele conhece as tradições, ele sabe quem foi Abraão, sabe quem foi Isaac, sabe quem foi Jacó, sabe quem foi Moisés, conhece tudo de Davi porque a lei oral, todos sabem da sua genealógica, das suas tradições, eles conhecem muita coisa acerca da Bíblia. Para nós chegarmos é muito difícil, só se Jesus mandar e nos der muita sabedoria. Claro, Jesus tem salvado muitos judeus, eu creio, mas nós temos que tomar muito cuidado e pedir muita graça para Deus para poder evangelizar. Agora, os muçulmanos é difícil, terrível. Tem países, irmãos, no mundo onde se você disser que é cristão, você morre. Se você disser a palavra cristão, você de repente até é linchado em praça pública. Uzbequistão, 99,9% da população é muçulmana. Não existe possibilidade de entrar nenhum cristão naquele lugar. Cristão que eu digo é evangélico, não tem possibilidade. Claro, Jesus abre as portas, claro que ele abre. Mas o que eu quero dizer é que tem países fechados acerca do Islã, acerca desse movimento aí que é o muçulmano, nessa religião que aderiu a Maomé como a sua maior divindade. Maomé que ganhou a batalha lá, perdeu, depois ganhou a batalha de uma forma milagrosa, depois que ele morreu que a religião cresceu. E eles acreditam, e eles matam, e eles morrem por isso. Talvez, eu estou colocando aos nossos olhos, Deus pode todas as coisas, irmãos. Deus pode enviar alguém lá nesses países que eu disse, países fechados acerca, né, dos muçulmanos, e Deus pode usar uma pessoa lá e muitos se converterem, irmão, não tenho dúvida nenhuma disso. Deus pode todas as coisas. Mas se for para colocar uma estratégia da nossa mente, para poder falar, para você chegar num muçulmano fora do seu lugar, fora do seu país, é difícil. É difícil. Porém, é mais fácil do que entrar lá e falar. Talvez ele não vai te matar. Se você for falar de Jesus para ele, de repente, se ele vier aqui no Brasil, visitar o Brasil, de repente você encontra um muçulmano aí que veio visitar o Brasil, e você evangelizar ele, e talvez ele não vai matar você. Mas se você for no país deles e evangelizar, que Deus nos guarde, porque eles matam mesmo, eles matam. Ele não tem nenhum pingo de receio de matar as pessoas que não aderem ao seu movimento, né? E aqui por último é os ateus. Apesar de os ateus se apresentarem como não religiosos e não descrentes da existência de Deus, são tão religiosos quanto os demais homens. Não tente provar-lhes que Deus existe, mas com poder e graça deixe-lhes bem claro que Jesus salva e liberta o mais vil dos pecadores. Contra o ateísmo, somente o evangelho eficaz da graça divina. Eu não sei porque que esse povo fica com essas conversas aí de ateísmo. Agora tem até o ateísmo aberto aí, que muitos
teólogos aí estão defendendo, né? Teólogos, irmãos. Teólogos que estudam tanto, que chegam num determinado momento, numa conclusão, Deus não existe. Pois é, irmãos, é assim que está acontecendo. Mas tem aquele ateísmo mais ortodoxo das antigas, né? Que não acredita em Deus em hipótese nenhuma. Aí vai defender a questão da biologia, vai defender do micro-organismo, que o planeta foi um átomo que estourou, que virou isso, que virou aquilo, e nós temos nosso planeta, temos o universo, que durou bilhões e bilhões e trilhões de anos, para que nós pudéssemos ter a Terra, o universo que nós temos hoje. É isso que eles creem, que acham que não tem nenhuma mão poderosa, divina, sobrenatural, sobre o planeta. E tudo isso está ao curso ordenado, como tem que ser o planeta, que não existe um Deus que zela pelo planeta. Se nós fôssemos ver, meus irmãos, tantos asteroides e cometas passam em volta da Terra, que poderia já ter atingido a Terra. Se nós fôssemos ver, os cientistas dizem que o maior planeta do nosso sistema solar, ele que praticamente é um escudo para a Terra, porque a maioria dos asteroides e cometas caem lá, segundo os cientistas. Então aqui nós vemos que esse negócio de ateísmo, muitos acreditam, principalmente os mais estudados, né? Se nós fôssemos ver Richard Dawkins e alguns outros aí, não acreditam na existência de Deus. Tudo bem, cada um tem seu direito, e ele vai falar assim, prova que Deus existe, você fala assim, olha em volta, o que você acha? Não, isso aqui é tudo uma coisa sobrenatural da natureza. Tudo bem, se você, se você não quiser acreditar em Deus, é um direito que você tem. É assim, irmãos, que tem que ser, nós não tem que querer convencer uma pessoa que não quer ser convencida. Temos que fazer a nossa parte, mas tudo Deus nos impõe um limite, porque não se deve jogar pérolas aos porcos. Quem disse isso foi Jesus. Os desviados do Evangelho. Não nos esqueçamos de que estão afastados do Evangelho. Se Cristo se deu por eles, empenhemos-nos nós também em sua recuperação plena. Ou seja, aqui, às vezes é mais a igreja mesmo, né, que às vezes impede que essas pessoas se acheguem. Como nós vemos uma parábola clássica, o filho pródigo, que quem que não queria que o filho chegasse era o próprio irmão que estava impedindo que o seu irmão chegasse, que seu irmão viesse à comunhão da família outra vez. Então, muitas das vezes, nós somos os culpados de as pessoas que estão desviadas ou afastadas voltarem para a igreja, né, e entrar em comunhão, claro, com disciplina, com tratamento, com discipulado, para que possa continuar trabalhando nos trabalhos da igreja. Assistir o culto nós sabemos que pode, mas alguns trabalhos requer, né, um discipulado e requer o quê? Uma disciplina. Mas o que nós percebemos aqui é que nós temos que tomar cuidado, temos que falar do amor de Cristo, e muitas dessas pessoas ficam se relutando acerca da igreja. Coloca a culpa no pastor, coloca a culpa em várias pessoas, e às vezes ela diz que saiu por isso ou por aquilo, mas na verdade ela só queria uma ponta para sair da igreja. Mas já que saiu, vamos fazer uma força para que ela possa voltar. E aqui é a conclusão. Falar de Cristo aos religiosos não é tarefa simples, mas necessário e urgente. Por essa razão, prepare-se adequadamente, visando alcançar os grupos mencionados e também outros, dentro e fora do país. Ninguém pode ser esquecido em nossas ações missionárias e evangelísticas. Irmãos, nós não devemos restringir o Evangelho, não devemos restringir a palavra de Deus, não devemos restringir Jesus, ou seja, falarmos a todos que querem ouvir. Todos aqueles que têm ouvidos, ouça. Então, não restrinja, isso é muita sabedoria, muita cautela, muito discernimento, para não ofender. Claro, meus irmãos, a gente vai chegar e vai falar do amor de Cristo, em algum momento a pessoa vai se sentir coitada e ofendida. Mas se você tiver com a sua consciência tranquila, fique em paz. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, fique na paz, e que assim possível, né, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe.